Pode ser porque eu estou numa empresa um pouco maior do que a que eu estava antes, né? Então até o processo de produto ele é um pouco mais burocrático. Né? A gente precisa de mais aprovações de stakeholders, tudo isso até conseguir efetivamente lançar um produto e começar a testar, ver como que esse produto está convertendo ou não. E eu sinto que as pessoas, de um modo geral aqui fora, elas não... A comunicação é muito mais assertiva e direta ao ponto. E outra coisa que eu senti também é não fazer várias reuniões sem ter uma pauta bem definida ou ter algo para poder discutir. Mas o que eu diria é, tenta se preparar talvez para as reuniões. Puxa, qual é a reunião que eu vou participar? Qual é o assunto? O que pode ser coberto? O que podem me perguntar? Olá, você está escutando Mulheres de Produto, o podcast mais empoderado de mulheres em tech e produtos digitais. Eu sou a Jéssica e junto com a Silvana, hoje conversaremos sobre como é trabalhar para empresas no exterior. Nós fazemos parte da comunidade Mulheres de Produto, a maior comunidade de produtos para mulheres do Brasil. Para entrar em contato com a gente é só mandar uma DM no Instagram, mas se você prefere o e-mail, mande para podcast@mulheresdeproduto.com. No episódio de hoje, vamos explorar o tema Trabalhando para empresas no exterior. Este é um episódio muito esperado por mim, honestamente. Trabalhando há pouco mais de um ano em uma empresa global, estou muito curiosa para entender as similaridades e diferenças. Então, abordaremos no episódio de hoje quais os primeiros passos, onde buscar vagas, como é o processo seletivo em empresas no exterior. Também vamos abordar como é a rotina do PM no dia a dia. Para enriquecer esse nosso papo, teremos duas convidadas incríveis que vão compartilhar suas experiências e dicas práticas para quem está buscando empresas no exterior. Vem conosco, que esse episódio está imperdível. Bom, então vamos à apresentação das nossas convidadas. Hoje estamos com a Ana Paula Fremuth, que é Principal Talent Acquisition Partner. Ela tem mais de 10 anos de experiência na área de recrutamento. Atuou em grandes empresas como Meta, Dell, Wildlife e hoje está na Dell, morando em Portugal e trabalhando remoto para os Estados Unidos. Ela é também co-criadora do Instagram @AnasMundaFora, que ajuda brasileiros a conseguirem uma oportunidade de trabalho na Europa. Temos também a Bianca Morangi, Product Manager com 4 anos de experiência, psicóloga de formação e hoje trabalha com produtos financeiros de uma empresa no Reino Unido. Apaixonada por criar e evoluir produtos e fascinada por contar e ouvir histórias. Meninas, agora uma apresentação por vocês mesmas. Bom, posso começar? Super obrigada por nos receberem aqui hoje, empolgadas aí com esse bate-papo e ajudar mais pessoas a conhecer mais sobre carreira fora, né, do Brasil. Eu sou a Ana, eu trabalho com recrutamento e seleção então há mais de 10 anos. Eu atuo principalmente nas áreas de engenharia e produto, contratando para essas áreas. Comecei a minha carreira no Brasil, sempre contratando, fazendo projetos com outras regiões, né, Estados Unidos, Europa. E no início do ano passado, de 2022, eu recebi então uma oportunidade para me mudar para Londres e trabalhar na Meta. Morei um ano lá e recentemente me mudei para Portugal e comecei a trabalhar então para Deal 100% remoto para os Estados Unidos. E nesse meio tempo, então, criei uma página com uma amiga que também é recrutadora, a gente acabou unindo esforços, né? E através do Anas Mundo Afora, nosso Instagram, a gente ajuda mais pessoas a também conseguirem um emprego na Europa. Bom, eu sou a Bianca, prazer e obrigada por me convidar para estar nesse momento com essa conversa incrível com vocês. Eu estou na área de tecnologia desde 2019, entrei como Product Designer e fui migrando para Product Manager, sempre trabalhando para empresas do Brasil, no setor financeiro. E agora, faz quase um ano já que eu estou trabalhando remoto para uma empresa do Reino Unido, daqui do Brasil também, e também com produtos financeiros. Então, está sendo uma experiência muito legal de estar aqui compartilhando um pouco disso. Bom, meninas, obrigada pelas apresentações. Sejam muito bem-vindas ao podcast. E vamos começar pelo início. Vamos começar pelo que levou vocês a buscarem uma oportunidade numa empresa no exterior. Vocês já conheciam pessoas que trabalhavam em empresas fora? Ou havia outras motivações? Enfim, vamos começar pelo que levou vocês
a terem essa experiência fora? Bom, eu acho que eu nunca quis, assim, não estava muito nos meus planos no início do ano passado, mas eu sempre quis ter uma experiência na internacional. Acho que agrega muito em termos de currículo, de vivência, e acabou casando, né? Eu sempre acabo falando, a gente tem que estar pronto e a situação tem que casar, né? Então, o momento e tu também tem que estar pronto para poder embarcar na jornada. Então, acho que foi um pouco do que aconteceu no início do ano passado, quando a meta bateu na minha porta. Eu tinha uma amiga que tinha recentemente se mudado, começado a trabalhar lá, e me mandou uma mensagem: puxa, Ana, a gente está com vagas aqui, tu tem interesse, estão levando alguns brasileiros para a área de recrutamento. E eu disse: por que não? Talvez vamos conversar, vamos ver como é o processo. Sempre foi uma empresa que me brilhou os olhos, né? Então, puxa, trabalhar numa Big Tech sempre foi um sonho. Acabei fazendo o processo seletivo, ela fez a minha indicação, o recrutador fez contato comigo, não fazia ideia como é que era o processo seletivo de uma Big Tech, fiquei super nervosa, o processo foi super longo, com pessoas de vários lugares do mundo, 100% em inglês, e com diferentes sotaques de inglês, o que acho que dificulta muito mais, né, o processo, e acho que a grande chave foi eu também ter me preparado muito para cada etapa, né? Então, treinei bastante, treinei o meu pitch, me preparei o meu inglês para poder estar um pouco mais confortável e não deixar também a síndrome do impostor me pegar aí, né, durante o processo. E foi assim que acabou surgindo a oportunidade, foi assim que eu acabei indo, enfim, depois de. Acho que o processo durou mais ou menos uns 3 meses e depois teve mais alguns meses para eu poder fazer a mudança, né? Bom, do meu lado, eu já pensava em trabalhar para o exterior desde a minha época de product designer, né? Já segui algumas pessoas que fizeram esse movimento, achava muito interessante o que elas compartilhavam no Instagram, como que funcionou o processo. E desde essa época eu já comecei a procurar algumas coisas. Mas ano passado mesmo eu decidi que ia de verdade começar a aplicar para vagas no exterior. E foi quando eu acabei sendo chamada para trabalhar remoto para a empresa que eu estou hoje. E também pensei igual a Ana, por que não? Acho que super vale como primeira experiência internacional e realmente tem sido incrível até aqui. Muito interessante a história de vocês. E o interessante também é que são bem diferentes as histórias, né? E aí a gente vai conseguir complementar bastante com a próxima pergunta, que é, a partir do momento que surge esse desejo, quais são os próximos passos, né? Para a gente não ficar na dependência também de, claro, o network é importante, isso ajuda, mas se alguém quiser tomar uma ação proativamente, né? Por onde vocês sugeririam começar e os caminhos que vocês passaram, o que vocês aprenderam? Bom, para mim funcionou muito o LinkedIn, né? Então fiz todo o processo de arrumar o LinkedIn, deixar ele apenas em inglês para esse processo de internacionalização e comecei a aplicar para umas vagas que eu via por lá mesmo. Então, minha vaga atual, eu fui contratada pelo LinkedIn por uma consultoria externa para poder fazer o processo para minha empresa, mas também apliquei para várias empresas de vários países diferentes da Europa e a gente foi seguindo nesse processo como qualquer processo seletivo normal. E Bianca, você comentou que fez várias candidaturas pelo LinkedIn. Uma dúvida que eu acho que vai esclarecer vai trazer muitas respostas para a nossa audiência. Você teve muitos nãos, muitas negativas dos processos que você se candidatou? Tive. Acho que o funil de recrutamento, de processo seletivo, né, ele começa muito grande no topo, que é a quantidade de vagas que você aplica, para ir afunilando realmente até a oferta que você recebe. Eu sou muito data-driven, então eu estava no meu Notion, com todas as vagas que eu apliquei, por onde eu apliquei, se fui eu que apliquei, se foi um recrutador que me puxou pelo LinkedIn, qual que era a conversão de cada um deles, em que etapa eu fiquei parada. E realmente, assim, fora todos os nãos de aplicação que você já geralmente recebe, antes até de entrar para a entrevista, também recebe não durante a entrevista com a RH, com case, com tudo. Então, acho que de cabeça, passando por entrevista, acho que pelo menos uns 12 nãos, assim, em processos até receber meu sim de hoje. Mas em processos que eu já tinha começado, feito entrevista com a RH e etc. Fora todos os nãos que eu recebi, só mandando meu currículo. Essa informação é muito importante, justamente para mostrar que a gente pode receber muitos nãos até que venha um sim, né? O importante é não desistir. E para você, Ana, conta pra gente essa experiência.
Boa. Não, acho que assim, é bem o que a Bianca comentou, assim, acho que ela tava super preparada no processo dela, porque eu acho que é bem isso. Então, eu sempre digo, acho que muito como recrutadora que a gente tem que arrumar a nossa casa, né, para poder receber a visita dos recrutadores. Então, quando eu falo a casa, eu digo, o LinkedIn tem que estar ajeitado, o teu currículo também, né? Então, ter talvez um currículo personalizado para a posição que tu está aplicando. Então, acho que tudo isso é um combo de coisas super importantes para quem quer se preparar e quem quer aplicar aí para posições fora. Tá tudo 100% em inglês, com certeza, né? Então, o idioma aí é global e utilizado por todas as empresas, né? A maioria delas, pelo menos, principal é o inglês. E aí, acho que o meu caso eu não cheguei a aplicar ativamente, mas o que a gente sempre fala, principalmente na consultoria, algumas dicas que a gente dá para quem quer se aplicar ativamente. Então, assim, não fica só abraçado no LinkedIn. O LinkedIn é uma plataforma excelente, tem muitas oportunidades. Acho que a Bianca mesmo trouxe aqui, né, como case vivo de que, puxa, me apliquei para várias vagas e tudo mais, né, e conseguiu sim. Mas tem outras plataformas que também, outras fontes de busca, né, que não só o LinkedIn. Então, por exemplo, o Indeed é uma plataforma super utilizada aqui na Europa. Depois o AngelList, né, principalmente na área de produto. É uma plataforma excelente para quem quer buscar, então aí mulheres da área de produto entra no AngelList. Depois alguns outros job boards, né? E, por exemplo, assim, o We Work Remotely e vários outros também com vaga 100% remoto. Tem uma plataforma nova que começou agora, faz mais ou menos uns 2 anos, que se chama Outa, que é uma plataforma muito bacana que te ajuda a encontrar vagas, né? Tu preenche um formulário e esse formulário dá um match, né, com o teu perfil e te traz posições que estão mais alinhadas aí contigo. Então, acho que tem uma série de lugares aí que dá para se procurar ativamente e tem que ter a casa arrumada também para que os recrutadores possam te abordar de forma ativa, né? Então, para que tu possa receber contatos aí também. Então, acho que essa é a porta de entrada, mas depois tem tudo que a Bianca também comentou em termos de preparo, né? Então, puxa, precisa ter um tipo de organização, tu precisa ter uma planilha, um Notion, uma spreadsheet, né? Uma planilha, algo que tu vai conseguir centralizar, organizar os teus processos, como tá andando, se tem algum que tu pode não receber retorno, vou fazer um follow-up, não vou, então acho que manter ativo, né, os processos rodando e os contatos com os recrutadores também, para que tu também possa aumentar aí as tuas chances de poder ser considerada para mais processos, né? Nossa, dicas super valiosas já. Anotei aqui uma listinha de sites aqui super bacanas que a gente consegue aqui compartilhar com a nossa audiência. E durante todo esse preparo, um ponto que surgiu várias vezes já no início da nossa conversa foi a questão do idioma, né? E natural, por não ser a nossa primeira língua, né, nosso idioma materno, nos sentimos inseguros, porque uma coisa é você ter o inglês de viagem e outra coisa é você ter o inglês suficiente de trabalho, principalmente quando se fala da área de produtos, que a gente fala muito com o cliente, muito com a equipe, muito com lideranças e pessoas de diversas áreas, né? E aí, pensando nesse cenário, qual que é o nível ali de idioma que seria um suficiente para a pessoa já pensar em se arriscar em uma vaga global, até porque tem aprendizagens ao longo do processo, né? Mas a síndrome da impostora acho que pega nós todas, né? Eu diria que o inglês, o nível de inglês para tu poder ser considerado é aquele nível onde tu consegue conversar com a pessoa, né, com o recrutador ou com o gestor da posição e se fazer entendido e entender o que ele também está te perguntando. E aí eu não vou entrar aqui no mérito de, é um intermediário mais, é um avançado, enfim, eu acho que é de fato tu conseguir estabelecer essa comunicação de uma forma confortável. Então, tu conseguir falar sobre as tuas experiências, as empresas que tu já trabalhou, os projetos de impacto que tu já trabalhou, os teus números, indicadores, KPIs entregues. E eu vejo que isso ainda é um pouco tabu, assim, né? Eu sinto, a minha sensação enquanto recrutadora é que as empresas no Brasil acabam tendo uma barra muito mais alta do que as empresas de fora do Brasil, né? Então, isso é um ponto que a gente até aborda bastante na página, porque sempre surgem perguntas sobre esse tema. E no Brasil, os recrutadores pedem um inglês avançadíssimo, fluente, né? Alguém com um super, ultra, mega nível. E eu vejo que, assim, na realidade, quando tu entra num processo seletivo fora do Brasil,
os entrevistadores, eles sabem que o inglês não é o teu idioma nativo. Então, se você estiver conversando com alguém, cometer alguns erros de concordância, algum tempo verbal, ou algo que seja sutil, mas que você consiga passar a mensagem do que né, tá querendo abordar, eu acho que isso já é de super valia. Né? Então, acho que é isso que já funciona. Então, eu diria que não deixa a síndrome do impostor te pegar, porque eu acho que esse, na verdade, é muito mais o nosso receio, porque durante todos os processos seletivos que a gente fez no Brasil para empresas, a gente sempre pensou que o inglês certo, né, para poder aplicar seria aquele super fluente. E na realidade, quando a gente olha para fora do Brasil, você conseguir se fazer, se comunicar e se fazer ser entendido já é o suficiente para conseguir participar de um processo seletivo e conseguir uma vaga fora do Brasil. E realmente a síndrome da impostora bate bastante. Eu lembro que as minhas primeiras entrevistas em inglês não foram boas. Fiquei nervosa, não tinha certeza do que eu ia falar, ou como que eu queria falar, ou como eu falava aquilo que eu queria falar. Até que eu lembro de passar por uma apresentação de case com um gestor que ele era britânico. E aí eu me embolei nas palavras, acho que tive que parar, respirar um pouco, falar desculpa. E aí ele, você não precisa pedir desculpa, você está aqui falando uma segunda língua, que não é a sua língua nativa. Se fosse comigo, eu não ia entender absolutamente nada de português. Então, para mim, você está super bem, consigo te entender, a gente pode seguir. E aí, a partir dali, assim, aquilo destravou todo o processo para mim. Não, é muito tranquilizador ouvir isso, né, de quem já passou por esse processo, porque às vezes a nossa primeira porta que a gente mesmo fecha é a de entrada, né, de se sentir confiante o suficiente para tentar. E tem esse processo de curva de aprendizagem ao longo das tentativas, né? Eu me recordo das minhas primeiras entrevistas também em inglês e um frio na barriga. Até foi bom que foi várias etapas, que já na última já estava bem melhor do que na primeira. E aí algumas coisas também que acho que para mim ajudaram muito. A Ana até vai poder falar de mais dicas como profissional de recrutamento da área, em relação a assistir vídeos sobre cases, em inglês mesmo, porque aí também você organiza a estrutura de pensamento, porque muitas vezes, mesmo você sabendo a gramática, quando você precisa destrinchar um caso, cada idioma tem uma forma de estruturar uma sequência lógica de uma resposta. Então, quando você já vai com isso preparado, mesmo que os dados sejam diferentes e você precise criar esse raciocínio, você já consegue formatar ele muito melhor. E aí, Ana, e você? O que você vê por aí? Com certeza, concordo total. E uma outra dica que eu iria dar, assim, que eu acho que ajuda bastante, é a questão do preparo, né, do processo seletivo. Então, você já vai participar de um processo seletivo 100% inglês, então é fato que a síndrome do impostor em algum momento vai pegar e aquele medo, né, vai bater. Eu me lembro muito do meu processo da meta, assim, né, cada etapa era, assim, super ansiogênico, eu tava assim, meu Deus, como é que vai ser, o que vão me perguntar e tudo mais. E o que eu fiz, que eu acho que me ajudou bastante no processo, e é também várias dicas que a gente dá, né, eu dou enquanto recrutadora, é o preparo do processo seletivo. Então, bom, quais são as etapas que vai ter de processo e o que são as perguntas, talvez, que vão ser cobertas dentro daquela entrevista, né? Então, o próprio recrutador, muitas vezes, ele já vai te dar o guide, já vai te dar a diretriz do que vai ser coberto naquela entrevista, e você já pode entender o que mais ou menos podem ser as perguntas. Pensa nas respostas em português, utiliza a matriz SMART, que ela é maravilhosa e vai te ajudar aí a ter um pouco mais de clareza, né? Então, qual era a situação, como aconteceu, qual foi o objetivo, a entrega e tudo mais, para ser algo mais tangível, e depois traduz isso para o inglês, né? E aí, na hora, tu já vai ter ali tu meio que pronto, já vai ter estudado as tuas respostas, e isso vai te ajudar a estar mais confiante para a hora da entrevista, né? Então, acho que isso é uma dica super valiosa. E dicas relacionadas a quando a pessoa foi selecionada. A gente comentou muito sobre a porta de entrada, que sabemos que às vezes é o que impede pessoas, inclusive, de se candidatarem, mas pensando num cenário em que a pessoa teve essa atitude, ela se preparou para a entrevista adequadamente, ela foi aprovada. No dia a dia, vocês que trabalham com empresas no exterior, quais foram as maiores dificuldades e oportunidades até de melhoria no idioma que vocês tiveram, que vocês possam compartilhar aqui com a gente?
Bom, algumas dicas que eu daria, então, né? Depois que a gente entra na empresa e começa, eu acho que é tu entrar na rotina de dia a dia falando inglês 100%. Então, de novo, acho que a síndrome do impostor vai pegar e a gente vai se sentir um pouco inseguro. Mas o que eu diria tenta se preparar, talvez, para as reuniões. Puxa, qual é a reunião que eu vou participar? Qual é o assunto? O que pode ser coberto? O que podem me perguntar? Né? Então, acho que fazer talvez um primeiro preparo do que vai ser coberto, possíveis perguntas para de novo tentar se preparar. E da mesma forma, entrando na reunião, vocês vão escutar, daqui a pouco vão conversar com pessoas de outros lugares do mundo com diferentes sotaques. Então, acho que a atenção contínua, né? Então, prestar bastante atenção no que a pessoa está falando. E tenta também, acho que, fazer uma leitura do cenário para poder fazer a resposta. E se cometer alguns errinhos gramaticais, as pessoas sabem que não é o teu idioma nativo. Se você tiver que perguntar de novo, né, pedir para repetir, acho que faça isso de novo e não se sinta envergonhado, né? Isso vai fazer parte do processo. Bom, para mim aconteceu bem isso, né? Acho que no início eu lembro da minha primeira semana que foi exaustivo, você ter que falar inglês, pensar em inglês, responder, processar tudo isso ao mesmo tempo para tentar manter uma conversa. E ainda ter gente de diferentes lugares do mundo, com diferentes sotaques que você também precisava entender e conversar com. E eu lembro que eu perguntei várias vezes, você pode repetir, por favor? Eu não entendi exatamente o que você quis dizer. As pessoas perguntaram a mesma coisa para mim. E foi tudo tranquilo e a gente vai se encaixando ao longo do tempo, né? Então, hoje, com um ano já nessa experiência, já super consigo entender pessoas com sotaques mais complexos, eu já sei exatamente o que é para pegar de informação daquele momento. E agora já é super tranquilo, então eu faço muito small talk com pessoas, né? A gente entra na reunião, a gente geralmente conversa um pouco antes e é tudo bem mais de boa agora, até trazer temas mais complexos também, explicar, argumentar, dizer o porquê que eu acho que aquilo é melhor do que outra coisa. Tudo isso melhorou. E acho que para mim ainda acabou sendo um desafio duplo, porque além da imersão no dia a dia de trabalho, eu acabei fazendo a mudança para Londres, então a minha rotina era 100% inglês, né? Então, na rua, quando eu fui fazer o aluguel do meu apartamento, e comprar alguma coisa no mercado, no restaurante, enfim, era tudo 100% em inglês. E ainda o inglês britânico, né? Que tem algumas palavras que ainda são um pouco mais diferentes do inglês americano, que foi onde eu fui alfabetizada, né? Onde eu acabei aprendendo. Então, para mim, foi um duplo desafio. Era a mesma coisa que a Bianca, assim, chegava ao final do dia, eu tava exausta. Não queria falar inglês mais, queria só descansar. E acho que isso aos poucos foi ficando um pouco mais natural. Então, eu me lembro que no início as reuniões também eram super complexas, eu ficava super nervosa no início, porque eu nunca tinha tido essa rotina de falar 100% em inglês, né, na minha rotina de trabalho. E na minha rotina de vida também. Então, acho que com o tempo foi ficando um pouco mais tranquilo. E hoje eu vejo o quanto, assim, quando eu tava no Brasil, eu já tinha um inglês avançado. Mas eu vejo o quanto melhorou o meu vocabulário. Então, hoje tem várias palavras que eu consigo ter um repertório muito maior de palavras que eu consigo utilizar, muito pela prática, por conversar com pessoas de diversos lugares do mundo, por entender um pouco diferentes sotaques. Então, acho que isso tudo contribuiu para melhorar muito o meu inglês. E para, claro, eu também me senti cada vez mais confortável com o idioma. Bom, parabéns pela trajetória de vocês aí no idioma. Sabemos o quanto que esse assunto é sensível, importante, e que bom que vocês já perceberam evoluções, mesmo a Ana, que já tinha um nível avançado e hoje já percebe aí uma facilidade maior, a Bianca também que evoluiu. Então, acho que isso traz mas muita perspectivas positivas, né, para a audiência. Então, no começo vai ser mais difícil, mas com a prática, porque não é o tempo por si só que vai fazer com que vocês, ou com todas, né, todas as pessoas que se proponham aí a falar uma outra língua, que elas melhorem. Então, acho que a prática é o que vocês falaram. Então, este assunto é super relevante e vai contribuir bastante aí com a nossa audiência. E agora falando um pouquinho, voltando aí do planejamento também, mas agora um pouco mais direcionado às diferenças existem, né, das empresas aqui do Brasil e empresas do exterior.
em relação a modelo de remuneração, benefícios, o que vocês levaram em consideração para as tomadas de decisões que vocês tiveram aí nas carreiras de vocês, e o que vocês acreditam que foi, puxa, isso foi super importante eu ter pensado, eu ter me planejado, ou aquilo que vocês hoje pensam que poderiam ter feito de diferente, que poderia ter sido uma experiência um pouquinho melhor. E complementando a pergunta da Sil, acho que aqui a gente vai ter duas situações bem diferentes que vai ser muito legal para compartilhar, porque além de todo o processo, algumas regras que aqui, né, no Brasil a gente já considera como básico, que são direitos trabalhistas, que quem está no mercado de trabalho já conhece, então sabe pelo menos qual que é uma linha de base. Quando você fala em outro país, cada país tem uma regra completamente diferente, e se você vai se mudar, então, adiciona complexidade em relação a visto, né? Então, aí a gente tem múltiplos fatores que pode tornar essa avaliação e essa decisão ainda mais complexa, né? Então, acho que a gente está bem curioso aí para ouvir de vocês como foi. Bom, no meu caso, como eu trabalho remoto, não precisei passar por todo o processo de visto, de sponsorship da empresa e tudo isso. Inclusive, eu achei que eu fosse trabalhar no modelo meio que contractor, PJ, que é o que a gente já conhece, a maioria das pessoas trabalha dessa forma para o exterior. Mas quando eu aceitei minha oferta, eu descobri que a empresa trabalhava no sistema de Employment of Record, que é como se a empresa em si não me contrata, quem me contrata é uma empresa terceira que está dentro do Brasil, que conhece as legislações do Brasil, e me contrata no formato CLT, então eu continuo com direito a férias, direito a 13º, e direito a FGTS, tudo que a gente tem dentro das leis trabalhistas do Brasil, do que, por exemplo, se eu fosse trabalhar só como PJ. E isso é uma coisa muito legal, porque na hora eu fiquei, ok, vou ganhar menos dinheiro, porque vou pagar mais imposto, que eu vou pagar o imposto que a gente paga normal de CLT, mas em contrapartida vou ter toda a segurança que eu já tinha do meu emprego anterior, de se eu for demitida, eu tenho direito a FGTS, seguro-desemprego e etc. Então isso pesou muito para mim e achei que foi uma ótima situação no final das contas. Bom, eu acho que talvez como profissional e como recrutadora, acho que eu poderia ficar horas conversando sobre esse assunto, porque eu acho que tem muita coisa, muitas variáveis. O que eu diria, acho que como profissional de recrutamento, eu vivi duas experiências diferentes. Então, quando eu me mudei para Londres e fui trabalhar na Meta, eu fui contratada efetiva, né? Então, no modelo CLT no Reino Unido, né? Que não se chama CLT, é outro tipo de nome, mas é como se fosse um CLT pra gente no Brasil, então um full-time employee, com todos os direitos, tive o sponsorship do meu visto completo, para mim e para o meu marido, tive pacote de relocação, tive casa temporária, então um pacote bem robusto, bem completo. Inclusive me ajudaram no início, né, com várias questões, porque o Reino Unido exige várias burocracias, né, então para tu poder, por exemplo, né, alugar um apartamento, tu tem que ter histórico dos teus últimos, né, aluguéis, então eu não tinha, porque eu estava num país novo, então eu tive uma consultoria me ajudando em todo esse processo, então foi bem completo. E depois, quando eu me mudei agora para Portugal e comecei a trabalhar na Deal, hoje eu trabalho num formato como se fosse um PJ no Brasil, então um formato de contractor, e aí é um formato um pouco diferente, e eu não tive relocação e tudo mais, porque foi uma escolha minha vir para Portugal, né? Então um formato um pouco diferente. E aí o que eu diria como recrutadora, né? Eu vejo que no momento de mercado tem muitas empresas diminuindo a possibilidade, né, de oferecer visto e pacote, né, de visto, de relocation e tudo mais. Acho que por uma questão de crise geral do mercado, de economia, de coisas que têm acontecido. Então as empresas têm escolhido posições super estratégicas, né, para poder oferecer tanto visto quanto relocation package. Então não são para todas as vagas que isso tenha acontecido. Algumas empresas oferecem, outras não, então é sempre importante olhar na descrição, né, da posição, perguntar para o recrutador, se informar. E se for algo que não está descrito ou que a empresa não oferece, é muito importante fazer um bom planejamento financeiro antes de fazer essa mudança, né? Então, dependendo do país que vais, né? Então, por exemplo, o Reino Unido é em Libra, né? Então, dependendo da cotação da Libra, ela é bem mais alta na proporção com real ou em euro, enfim. Então, são moedas bem mais fortes, então tem que ter um planejamento bem robusto.
tanto de início, de aluguel, de gastos inesperados que também podem acontecer, né? Então não é só os gastos aí de aluguel, alimentação e tudo mais, então gastos que também podem acontecer sem uma previsão, então por isso que é bem importante fazer um bom planejamento financeiro. Mas o que eu quero dizer é que, assim, muitas empresas estão reduzindo, mas ainda tem empresas que oferecem, né? Então, acho que é sempre importante pesquisar, dar uma olhada, ver o que faz sentido para você. Então, por exemplo, puxa, eu não consigo, né, em termos financeiros, se a empresa não me der o sponsor do visto ou o relocation. Então, focar e fazer o target em empresas que oferecem, porque tem muitas que ainda sim estão oferecendo. Algumas incluem na descrição da posição, outras não, mas você também pode perguntar para o recrutador. E aí, uma dica bônus muito importante, a gente sempre fala isso, né, lá na página, que é quem tem cidadania europeia, qualquer uma delas, né, portuguesa, italiana, deixa isso bem claro no seu LinkedIn, no seu currículo, porque isso é algo que te abre portas. Então, enquanto tem muitas empresas que não estão oferecendo visto, se você já tem essa cidadania, é algo que conta muito e vai te abrir muitas portas em termos de oportunidades. Você sabia que o Itaú tem mais de 80 tribos com mais de 1.500 squads? São mais de 16 mil pessoas atuando em diversas carreiras digitais, inclusive em gestão de produtos. São mais de 70 petabytes de dados que são usados na construção de soluções que atendem mais de 65 milhões de pessoas. Se você achou interessante e quer fazer parte desse time, então vai lá e se inscreve no banco de talentos da sua área. Tem banco de talentos de design, de produto e de dados. Os links estão aqui na descrição do episódio. E agora, entrando em nosso segundo bloco, vamos falar de expectativa e realidade, meninas. Agora, nessa primeira parte, a gente falou muito sobre o processo, a busca, documentações, burocracias. Consegui. Finalmente recebi ali a minha carta proposta, vou entrar dentro da empresa. Pela experiência de vocês e também por outras pessoas que vocês foram conhecendo ao longo dessa jornada, o que vocês viram ali que as principais dificuldades em relação ao processo de onboarding, adaptação, depois que vocês já entraram na empresa? Eu acho que o principal ponto, depois que a gente entra e faz o onboarding, é a gente poder perguntar e não ter vergonha de perguntar. Porque em muitos momentos, quando a gente entra na empresa, a gente tem muitas dúvidas, a gente não sabe onde estão todos os materiais, a gente ainda está se desenvolvendo no inglês, porque não é o nosso idioma nativo. Então, acho que se você não tiver alguém dedicado, que a gente chama de buddy, né, ou alguém para poder te assessorar, te acompanhar, algum colega nesse início para responder as suas dúvidas, pergunte para o seu líder e não tenha medo de perguntar, né? Então, tire todas as suas dúvidas em relação a como é que funciona o seu trabalho, quais são as expectativas do seu trabalho, onde você pode encontrar o material XYZ, né? E acho que sempre quando tiver também reuniões onde você se sinta confortável, compartilhar, pedir mais informações para as pessoas também poderem ir te conhecendo um pouco mais e você também estabelecendo essas relações aí de networking, né? Então, acho que essas seriam algumas dicas aí para o início. Eu fiz exatamente o que a Ana falou. Acho que meu primeiro mês foi realmente conversando com todo mundo, entendendo todos os processos que a empresa já tinha, o que exatamente eu ia estar fazendo, onde eu ia estar mexendo. Então, eu tenho uma Project Manager no meu time. Eu nunca tinha trabalhado com uma Project Manager antes, então a gente sentou bastante para conversar, entender até onde ia o escopo de cada uma. E acho que foi todo mundo muito solícito, né? Porque eu cheguei bem com essa sensação do tipo, olha, não sei praticamente nada, queria pedir sua ajuda, queria saber também como eu consigo te ajudar no dia a dia. E foi uma troca bem legal. Então, meu primeiro mês foi realmente conversando, lendo documento, a quantidade de documentação que eu li, de API, de tudo, dos provedores que a gente usava, era enorme. E aí depois eu já me senti muito mais preparada para poder trabalhar no dia a dia com os desenvolvedores, priorizar e etc., trabalhar melhor no produto. Vocês acham que esses processos, né, que vocês passaram,
Foi muito diferente do que acontecia quando vocês trabalhavam em empresas no Brasil? Vocês sentiram falta de alguma etapa que, puxa, era de uma forma tão melhor ou tão diferente, e aqui eu estou passando por esta burocracia, ou o inverso também? Puxa, como foi fácil e como era difícil. Vocês têm essa percepção? Eu acho que uma coisa que eu não tinha noção e eu meio que took it for granted é que o quão fácil é a gente trabalhar na nossa própria língua. E isso foi uma coisa que eu fui descobrindo ao longo do tempo, né? Então, na primeira semana foi bem, beleza, isso daqui é um pouco mais complexo, mas consigo entender, consigo conversar e etc. Uma coisa que eu fiz muito foi me juntar ao único desenvolvedor brasileiro que tinha no meu time, então a gente trocou muitas informações sobre as coisas, então isso facilitou. Mas uma coisa que eu vi de diferente é em relação à burocracia. Que pode ser porque eu estou numa empresa um pouco maior do que a que eu estava antes, né? Então até o processo de produto ele é um pouco mais burocrático, né? A gente precisa de mais aprovações de stakeholders, tudo isso até conseguir efetivamente lançar o produto e começar a testar, fazer teste A/B, etc., entender como que esse produto está convertendo ou não. Que era uma coisa que eu já não tinha na minha outra empresa, porque acho que era uma startup, então a gente conseguia colocar as coisas no ar muito mais rápido. Mas para mim esse foi o principal. Compartilhando um pouco da minha experiência também em uma empresa global, uma coisa que muda é que também a gente precisa não dar nada como certo que você já sabe como que funciona. Confirma, mesmo que possa parecer óbvio. O óbvio não necessariamente é óbvio quando você fala de outro contexto. E muitas vezes a informação vai estar fragmentada, né? Então, eu tive a sorte de ter um buddy, né, que me acompanhou pelo menos nos acessos, estrutura, apresentar as pessoas, mas aí é muito também de você buscar as pessoas e as informações que você precisa saber, porque quanto maior a empresa, mais fragmentadas essas informações vão estar. E a pessoa cuida só de uma pequena parte. E aí é o seu papel, justamente como o PM que precisa trabalhar com todas essas informações, sair buscando. É aquela coisa. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa saber quem sabe as respostas, né? Então isso ajuda muito. Ana, você que vê muitos candidatos passando por isso, o que você vê acontecendo na prática? Eu concordo com vocês, assim, e acho que para poder complementar um pouco até da minha sensação trabalhando para empresas de fora, assim, eu sinto que no Brasil a gente tem a tendência de conversar bastante, de se sentir mais à vontade, né? Na época do presencial, ir tomar um cafezinho e ficar batendo papo. E eu sinto que as pessoas, de um modo geral aqui fora, elas não. A comunicação é muito mais assertiva e direta ao ponto, né? Então tu não fica horas e horas discutindo alguma coisa, tu já não começa a falar ali da tua vida pessoal, do final de semana, então não tem aquela coisa assim acho que talvez do brasileiro, né, de se sentir mais confortável, de falar já um pouco da vida pessoal. E outra coisa que eu senti também é não fazer várias reuniões sem ter uma pauta bem definida ou ter algo para poder discutir. Então, se tu tem uma reunião e tu não sabe por que ela tá no teu calendário, ou tu não faz ideia do que é, tu não precisa estar presente, ou a reunião é cancelada, não marque uma reunião assim de 1 hora para poder discutir uma pauta. Então, reuniões sempre de no máximo 30 minutos, algumas até 15 minutos, então é algo bem comum aqui fora, reuniões bem curtas e rápidas, justamente para poder ser assertiva e direto ao ponto e discutir exatamente a necessidade que as pessoas têm naquele momento, assim. Então, acho que isso é um pouco diferente do brasileiro, assim, né? E vocês acham que depois da primeira mudança as demais ficam mais fáceis? Seja até mudança diária, depois que vocês passaram por todo este processo de adaptação de uma empresa que trabalha no exterior, como que vocês percebem como seria uma próxima mudança que vocês escolham para vocês? Vocês têm mais expectativas, mais ansiedade ou menos ansiedade? Sei que cada mudança é única, cada mudança vai trazer os seus desafios, mas como que vocês encaram daqui para frente uma segunda mudança, seja no país que vocês estão aí atuando? Como que vocês encaram isso? Eu acho que eu posso falar exatamente sobre isso, porque eu passei recentemente, né? Então, eu saí do Brasil, fui para Londres trabalhando numa empresa, agora eu me mudei para Portugal, troquei de empresa. E acho que o friozinho da barriga foi igual, né? Então, foram mudanças
completamente diferente. Então, eu não fiz uma mudança só de empresa, eu fiz uma mudança de país também. Então, acho que teve várias variáveis, acho que racionais e pessoais, acho que racionais de, puxa, encerrar no país, devolver apartamento, arrumar um apartamento, pintar, enfim, aquela questão burocrática mesmo. E pessoal do tipo, puxa, eu vou ter que ir para um outro lugar completamente diferente e vou ter que me readaptar de novo, né? Então vou ter que aprender onde é que é o supermercado, qual é o custo de vida de tal coisa, né? E onde é que é o melhor lugar para comprar tal coisa, e onde eu tenho que ir para passear. Mas eu acho que, assim, eu sou uma pessoa que gosta de aventuras, então para mim faz sentido. Então acho que isso é uma coisa que eu também sempre falo. Entender o que é importante para você, né? Então quais são os principais pontos que fazem aí sentido. Então, puxa, meu sonho é sair e trabalhar para uma empresa fora do Brasil. Então, eu quero me mudar, eu quero trabalhar para uma empresa fora do Brasil. Então, não, eu quero trabalhar para uma empresa fora do Brasil, mas eu quero seguir no Brasil. E tá tudo bem, né? Então, acho que é muito importante você saber dos seus próprios valores para fazer essa tomada de decisão, né? Bom, no meu caso, eu acho que eu não cheguei a fazer uma mudança de país, né? Mas eu me sinto muito mais preparada se eu for para uma outra empresa internacional, por exemplo, e tiver que trabalhar com gente do mundo inteiro. Eu acho que vai ser um processo muito mais fácil, porque agora eu já entendi o que é um início numa empresa, o que é o início numa empresa internacional, que às vezes pode ser diferente. Então, já sinto que eu consigo me adaptar muito melhor do que da primeira vez. Nossa, bacana. Todas essas experiências sempre faz a gente crescer como pessoa, né? Então, acho que esse é o principal ponto também, um dos motivos das pessoas quererem esse desafio, né? E aí, entrando um pouquinho nessa diferença ali do dia a dia, vocês trouxeram alguns pontos interessantes, que talvez seja relacionado à cultura, como, por exemplo, os formatos das reuniões, de ser mais direto ao ponto, né? Ou talvez mesmo dos processos, né? Uma coisa por exemplo, que eu percebi é que apesar de fato ter um pouco mais de burocracia para você entregar um produto, falando agora da rotina especificamente de um PM, é, a parte positiva é que tem muita documentação. Então você, às vezes, né, a gente sabe como que é, mesmo empresas grandes, muito grandes aqui no Brasil. A gente vai no famoso Go Horse lá e o importante é estar funcionando, tá entregue. E aí depois os bugs, etc., ou débitos técnicos, a gente vai ajustando posteriormente. A gente gosta de elevar o nível do MVP à máxima potência. Mas a parte de, por exemplo, que eu percebi que era diferente e que era positivo, né? Em relação a ter muita documentação. Para quem entrava, por exemplo, facilitava demais em relação a você conseguir entender o que foi feito, o porquê que foi feito, né? E muitas vezes é mais fácil você entender no papel, ali na documentação, que não tem a questão de sotaque, etc., do que numa conversa com alguém em outro idioma, né? E aí eu queria entender também um pouco, acho que é um assunto interessante para a gente aprofundar um pouco mais, no trabalho de vocês mesmo. O que vocês sentiram daí que foi um desafio, por talvez ter um formato um pouco diferente de ser feito no Brasil, que vocês já tinham experiência na carreira de vocês anteriormente, e que você viu que você precisou ajustar, e qual foi os principais aprendizados aí que vocês tiveram? Falando em termos de recrutamento e seleção, eu acho que o processo seletivo em si ele é muito similar ao processo seletivo que ele é feito no Brasil. Então, em termos de estrutura. Mas aí eu acho que a gente entra de novo no ponto que eu tinha comentado, sobre a questão das pessoas serem um pouco mais direto ao ponto. E eu também, enquanto recrutadora internacional, fui absorvendo um pouco mais da cultura internacional, no sentido de fato, extrair do candidato as coisas de uma forma um pouco mais sucinta. Então, uma entrevista que geralmente no Brasil, uma primeira entrevista com o recrutador, que às vezes acontece em 45 minutos ou uma hora, aqui geralmente a primeira entrevista com o recrutador é 30 minutos, às vezes até 20 minutos. Então, é muito importante que durante esse período tu consiga ser bem sucinto e assertivo nas coisas que tu vai poder trazer. Então, não ficar andando muito em círculo, falando muito, né? Então, acho que isso é um ponto super importante.
que eu acho que eu fui absorvendo um pouco mais com a cultura e também acho que até fica aí em termos de dica, né, para as pessoas que forem fazer processos seletivos, acho que nesse preparo, né, para as entrevistas, pensar nos exemplos antes, para de fato na hora da entrevista já estar com tudo na ponta da língua, né, e já conseguir trazer aí os exemplos de uma forma muito mais assertiva sem perder tempo. Ana, um ponto, antes da Bianca até comentar aí a experiência dela, com isso, as pessoas são mais objetivas, então você está dizendo que as reuniões aí começam e terminam no horário? É mais ou menos isso? Porque aqui é uma dificuldade, né, nas empresas. As pessoas não levam tão a sério o início e nem o fim da reunião. Nossa, é diferente mesmo? total. Assim, geralmente, eu me lembro na época do Brasil, às vezes entrava 5 minutos atrasada e não tinha ninguém, né? Na reunião tava só eu ou na sala, enfim. Aqui as pessoas pontualmente entram e se entram, assim, 1 minuto, 2 minutos atrasado, já pedem desculpa que estão super atrasados, né, para aquela reunião. E fielmente também no final também ela termina. Então tem início, tem fim, e é uma coisa cultural geral, assim, acho que tanto das duas experiências que eu tive aqui, acho que ambas as empresas foram nesse sentido de ser bem pontual. E acho que até algumas experiências que eu tive, né? As reuniões terminam antes do horário, que foi uma coisa que nunca aconteceu comigo no Brasil. Ela terminou tudo que tinha para falar 15 minutos antes do horário terminar. Beleza, é isso, a gente termina a reunião aqui, todo mundo ganha 15 minutos de volta para poder trabalhar no que precisa trabalhar. E realmente isso é uma coisa diferente. Eu lembro que minhas dailies, elas duravam meia hora, porque 15 minutos a gente guardava só para poder ter um team building, falar sobre como foi o dia, coisas aleatórias, etc. E aqui minhas dailies duram 10 minutos, é realmente levantando a mão se você tem algum blocker ou não e seguindo em frente. Então, a galera realmente é muito objetiva. E até em relação ao dia a dia de Product Manager mesmo, eu sinto que os processos, eles são muito mais bem definidos, né? Então, a gente tem um processo de desenvolvimento que vai seguir tais etapas, que vai chegar no QA, no final do processo, que ela vai pegar e testar tudo que ela deveria testar, tudo certinho, vai mandar para o produto, para a gente dar uma olhada final, aprovar e etc. E aí sim a gente lançar. E fora produtos com todos os outros times, né? Tanto processos com todos os outros times, como o time de CS, como o time de marketing. Eles estão sempre inclusos em tudo a todo momento para poderem participar, trazer informação dos usuários, como que a gente poderia melhorar a divulgação do produto. Então, eu sinto que todo mundo realmente está muito junto, de forma objetiva, trabalhando para a gente conseguir entregar o que precisa. Isso foi bem diferente de ver. Compartilhando aí também um pouco da minha experiência, que acho que mistura um pouco com os desafios do trabalho remoto, né, em um ambiente global, em relação a ter menos reuniões, elas serem mais eficientes também, tive essa mesma experiência que vocês, mas não sei se no presencial, Ana, para você foi um pouco diferente, mas no remoto, pelo menos o que a gente costumava fazer também é, ao invés de fazer esses team buildings em cada uma das reuniões, perguntar para todo mundo como que foi, etc., a gente definia um dia na agenda que era só para isso. Que a gente não falava de trabalho e fazia essa atividade de team building, já que no remoto a gente não tem o horário do cafezinho, né? Não tem essas pequenas interações que acontecem naturalmente quando está no presencial. E isso ajuda muito a você organizar a sua agenda, inclusive a começar a entrar num modo, por exemplo, quando já está indo mais para o final de semana, né? Para ir organizando as atividades, entra já no modo planejamento para semana seguinte. Aí eu não sei se a experiência no presencial também possa ser um pouco diferente. Eu acho que mais ou menos, eu acho que um pouco sim, realmente. Então, tu acabava tendo as interações ali de corredor, entre, né, caminhar para uma sala e ir para reunião em conjunto, mas de fato não era algo assim. Acho que de um modo geral as pessoas não costumam abrir tanto, acho que sobre a sua vida pessoal, assim, né, que nem a gente no Brasil, que já conta a história da família inteira, já isso, já aquilo, isso não existe assim aqui fora, né? O pessoal ele já é um pouco mais profissional, claro, né? Que conta
um pouco da família ali, vou no final de semana e tudo mais, então conta coisas umas coisas um pouco mais supérfluas. Então, assim, tu não conhece aprofundado a vida das pessoas, mas eu acho que tu acaba tendo essas interações um pouco mais, assim, quando tu vai para um lugar, por exemplo, por uma sala de reunião, alguma coisa assim, no caminho tu vai conversando, ou no cafezinho e tudo mais, mas de fato as reuniões continuam sendo no mesmo formato do remoto, então sendo bem assertivo, direto ao ponto e bem o que a Bianca falou. Então, puxa, terminou um pouco antes, então vamos salvar aqui 5, 10 minutos na agenda de todo mundo, que tá todo mundo correndo e vamos seguir. Meninas, eu adoraria ficar aqui mais horas e horas e horas conversando com vocês, porque esse assunto rende muito, 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 mas já estamos entrando aqui no fechamento do nosso episódio, que infelizmente já está acabando. Então eu gostaria de pedir para vocês, que vocês já compartilharam bastante, se vocês tiverem alguma outra dica, sugestão aí para nossa audiência adicional, ou quiser compartilhar as redes sociais de vocês, enfim, está aberto aqui para vocês passarem aí o recado final para nossa audiência. Eu gosto sempre de deixar meu inbox do LinkedIn aberto, né? De vez em quando vem uma galera conversar comigo, pedir ajuda, eu sempre gosto de ajudar muito, então quem quiser me adicionar no LinkedIn para conversar com mais detalhes, sinta-se super bem-vinda e bem-vindo, bem-vinde. E eu estou super aberta para discutir, e acho que de aprendizado, assim, se eu puder deixar meio que uma coisa aí tentar, se é isso mesmo que você quer, tenta, começa o processo e vai aprendendo com ele ao longo do caminho, que uma hora seu sim chega. Ana, acho que deu várias dicas incríveis aqui de como se preparar, como que você pode conseguir sua vaga no exterior, que é super válido se continuar no caminho tentando. Muito bacana o papo, meninas. Muito obrigada de novo por poder nos receber. Acho que é um assunto que eu adoro também falar e me coloco também super à disposição aí, que nem a Bianca. A gente tem, então, como eu comentei no início, a gente tem o nosso @, né, que é Anas Mundo Afora. Então, a gente ajuda outros brasileiros a poder conseguirem uma vaga na Europa ou para os Estados Unidos, remoto. Então, vai ser um prazer ajudar mais pessoas aí e ajudar outras pessoas também a conquistar o sonho. A gente sabe que é super desafiador. Mas assim, existem oportunidades e o mais importante é se dedicar, se preparar para o processo seletivo e não desistir, né? Então, acho que como a Bianca mesmo comentou, foram vários não para um tão sonhado sim, e assim, todo mundo tem essa oportunidade. A gente fica super feliz em ajudar através da página, então a gente tem uma consultoria. E claro, né, através do meu LinkedIn pessoal, Ana Paula Freimuth, me adicionem também, vamos conversar, fico super disponível aí para bater um papo. Obrigada de novo, meninas. Muito obrigada, meninas. Meu agradecimento também a cada uma de vocês. E para nossa audiência, a discussão continua em nossa comunidade através do Slack e nas redes sociais das Mulheres de Produto. Muito obrigada por estarem com a gente e até o próximo episódio.